aqui com um sapo, sabe? Sapo, acredita? Ó, eu tô pensando. Esperar o pessoal chegar aqui, eu vou ficar aqui já. Vou ficar falando sozinho. O que eu vou fazer? Se eu fico meio desse sapaiado aqui, ou se eu subo lá pra cima? Cadê o pessoal? Vocês demoram pra chegar, hein? Demora demais pra chegarem. Ninguém ainda? Esperar vocês chegarem. Vamos esperar o YouTube notificar vocês. Chegou primeiro. Ah, que benção. Agora que chegar bastante pessoas, eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Que tá uma guerra, velho. Uma guerra. Mas, meus rapazes, assim, ó. Tô aqui, ó. O sapo não vai dar pra fazer ensino com o sapo aí, não. Que loucura, né? Só comigo até essas coisas. Só comigo, não tem como não. Não é ventilador, não, é sapo. É, eu tô aqui pensando o que eu vou fazer. Se eu dou ensino aqui ou se eu subo lá pra cima. Que eu não vou tolerar esse barulho. Esse barulho aqui não é legal. Apesar que Deus fez a natureza, né? Parou. Daqui a pouco começa de novo. E aí, o que vocês fazem? Eu fico no sapo aqui, eu subo. O que eu faço? Se eu subir, o que eu faço? Ai, de novo, não. Ai, só comigo. Vocês deram o like, vocês compartilharam já? É. O negócio é. Fico com um sapo. Eu acho que eu vou subir. Ou então eu vou entrar ali no mato e vou catar esse sapo pelo pescoço. Eu sei mais ou menos onde ele tá. Ele deve estar por aqui assim, ó. Acho que se eu for aqui no meio da água, aqui, ó. Eu pego ele no fragante ali, ó. É lá. Não vai dar, não. Acho que eu vou vocês lá pra cima, viu? E hoje o ensino vai ser tremendo o ensino hoje, hein? O ensino vai ser tremendo, hein? Gente, compartilha o ensino, dá um like no vídeo. Ó, hoje eu... Jesus, hoje foi um dia cansativo, sabe, meus irmãos? Foi um dia que eu falar pra vocês de verdade que sugou toda a minha saúde mental. Meu Deus, hoje foi um dia... Irmãos, Pai do Senhor, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma coisa pra vocês. Tá frio aqui, né? Obrigado pelos irmãos que têm me ajudado a comprar roupa. Tava sem roupa nenhuma. Deus enviou a promessa, né? A providência dele, né? Hoje, 3 horas da manhã, vou fazer uma campanha. Campanha de oração. Nós vamos sair em oração, né? 3 da manhã. Jesus me chamou para despertar. E eu não sei o que ele vai falar comigo. Eu tô com medo porque toda vez que Deus me chama para conversar comigo é pancada. Eu tô indo. Eu acho que eu vou subir lá na cozinha. Então, ou tá bom aqui pra vocês? Tá bom pra vocês aqui? O que vocês acham? Bom, hoje eu vou falar um ensino muito interessante. É um ensino que nunca ninguém deu. Existe. Se eu cantar um hino, eu errar, é pecado? Não.
porque errar não é pecado. Mas os erros levam nós para outro tempo, para outro momento. Então eu vou ficar por aqui mesmo, vocês ignoram o saco, tá bom? Que não era o saco, misericórdia. O sapo mesmo. Vamos lá, para, não é saco não, é sapo. Oxi. Então tem alguns erros, né, que a Bíblia relata que foram erros que aconteceram sem precedentes, sabe? Mas aconteceram. E esses erros, muitos deles que tiveram erros, viraram um sistema de pecado. É muito complicado você entender o começo, né? Dá um som forte por aí. Tá, é o sapo. Deixa o sapo aí. Dá pra me ouvir? Dá pra me ouvir, mesmo? Né? Obrigado, Kim. Dá pra me ouvir, mesmo? Tá, né? Dá? Só ignorar. Olha só ouça o que eu tenho pra falar. É um lugar que eu tenho, é um lugar que eu moro. Não tem como, mesmo. Né? Não moro em mansão, não moro em casa. Eu moro no meio do mato e foi aqui que Deus me trouxe pra cuidar de almas, né? E aqui eu fiquei. Irmãos, é o seguinte, a gente tem uma situação muito complicada se a gente for analisar alguns trâmites, né, que houve na história bíblica, né? A gente começa a analisar por que Deus permitiu, né, Jacó mentir e ainda, em cima de Jacó, fazer uma nação. Então tem umas coisas que acontecem na Bíblia que depois eu vou dar o próximo ensino sobre isso. Por que Deus permitiu a mentira? E em cima da mentira ocultar uma verdade. Não, ocultar não. Ocultar uma verdade, né? Que é a bênção de Jacó, de Esaú e Jacó, a bênção de Isaac. E aí a gente começa a ver isso. A gente vai ter um ensino sobre isso, vocês não podem perder, tá? Posso começar o ensino aqui? Meus irmãos, eu estou falando hoje sobre ensino, vai ser rápido, vai ser breve, eu quero que vocês... Hoje eu estou falando sobre erros comuns. E quem são esses erros, meu? Erros que a gente comete no dia a dia, que aconteceu na Bíblia também. Foi alguns erros comuns, né? Então, foram erros que... alguns erros que é cotidiano fez com que a humanidade inteira se acabasse. Então, continua dando like e vambora. Vambora aí. Tá? Abre comigo a Bíblia em Gênesis 3:5. Vamos começar a pegar esse parâmetro aí. E desse parâmetro, a gente vai começar a trazer para cá e ver quantas pessoas erraram em erros comuns do dia a dia que levaram à falência de nações. E é isso que eu quero que vocês vejam isso. Ó, em Gênesis 3:5 diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que comedes esse fruto, os vossos olhos se abrirão, e serei como Deus conhecendo o meu mal. Irmãos, nós temos aqui uma pessoa sendo vítima de um 7:1 furado. Uma pessoa, temos aí um espírito dentro de uma cobra, incentivando um ser humano, Eva, a comer do fruto proibido, num 7:1 nervoso, como diz o outro. Então, coisa que a gente muito faz, né? Dar ouvido a estranhos. Quando a gente começa a dar ouvido a estranhos, pessoas que a gente não conhece caráter, não conhece de onde veio, não, a gente tem também uma quase 100% de certeza que você vai cair num golpe. E aqui Eva não conhecia a serpente. Eva jamais sabia que serpente falaria. E ali ela incentivou Eva a comer do fruto proibido. É um erro comum do dia a dia. Dar voz ao estranho. Por isso que quando a gente pega com as crianças, a gente fala, olha, não vai ali, cuidado, quando eles querem falar com você, não, porque a gente não tem aquela confiabilidade. Então tem que ter muita relação nessa situação que é um erro comum que levou eu e você tá aqui, ó, pedindo misericórdia para Jesus Cristo nos salvar. Uma só situação, né? Então, você pode ver que é uma coisa complicada, é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, como é difícil viver nessa terra e como é complicado e também precisa de muita vigilância. Mas aí, a Bíblia diz, vendo que a mulher, que aquela erva era boa para se comer, agradável aos olhos e já para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Interessante. A serpente viu todos os parâmetros para engano. Falou, se ela vir aqui e eu oferecer isso, ela vai querer, porque olha só o que eu estou oferecendo a ela. Uma árvore boa, dá um fruto bom, então ela não vai rejeitar. Assim também o 7:1 quando liga para você, nós temos aqui 100 mil para te entregar, mas tem que dar 5 mil de entrada.
Quantas pessoas não caíram nesse código? Quem não queria 100 mil? Assim também foi os olhos de Eva, uma sedução de prazer. Né? Olha, a Eva era boa, cheia de entendimento. Aqui a Bíblia fala. Então você vê que ela acopla como se fosse uma presa para com que Eva ela se deixa se levar para uma tentação pequena, mas que ia ser uma destruição muito grande. Tá certo? Quem está entendendo a glória a Deus? Mas tem outras coisas, né, que a gente vê. Qual que é outro erro interessante? Um é um erro mais espiritual. A gente fica repetindo oração. Gente, tem uma coisa que eu fico imaginando. A única coisa que a Bíblia dá uma menção sobre isso, né? Ela dá uma menção sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Ela fala sobre aquela viúva que vai até o juiz e começa a insistir ao juiz. Ela começa. Quem está gostando do ensino da glória a Jesus? Oh, meus irmãos, aqui só sai pérola. É coisa tremenda. Se todo mundo escutasse, acatasse esses ensinos, vocês iam para o céu na hora. De verdade. Aqui deixa o cara mais santo esse canal aqui. Aqui deixa a mulher santa, o homem santo, equilibrado. Isso aqui faz bem pra alma. Bem pra alma. Sim ou não, gente? Faz ou não faz, pessoal? Quem é dizimista ofertante desse ministério? Queria agradecer o dizimista ofertante, tá? A gente vai fazer um trabalho aqui agora. A gente estava fazendo reforma aqui pelo dízimo oferta de vocês. Rapidinho, antes do ensino, Deus do primeiro vídeo fazer isso. Aqueles refletores, a gente estamos pagando R$ 3.500 de trabalho para iluminar todo o sítio. Obrigado, gente. Parabéns aí. Vai ser bom. Não sabemos o que Deus vai fazer aqui mais para frente, mas será muito obrigado aos dizimistas ofertantes desse ministério maravilhoso. Muito obrigado, Gabriel, que também sempre está nos ajudando. Bom, Deus me fez parar aqui para falar, agradecer. Foi o Espírito Santo que falou, para agradecer vocês. Porque a obra é dele, a casa é dele, então ele quer agradecer. Bom, e a gente começa a fazer repetições. Muito obrigado e que Deus abençoe muitos dizimistas, como tem abençoado, né? Deus sempre abençoa os dizimistas dessa obra, não é uma coisa interessante, poderosa. E vai continuar abençoando. Quem quiser ajudar, depois a gente coloca aí para vocês ajudarem a gente a fazer mais coisas. Bom, vamos lá. Então a gente começa a fazer uma coisa interessante. A gente vê que a gente repete orações. E esse tipo de repetir orações é um erro comum também. Eu só vejo uma situação ao contrário quando a gente vê aquela viúva chegando no juiz lá, né? No juiz. E ela chega no juiz e ela começa a pedir no juiz para que a viúva, né? Aquela senhora, a viúva. E ela começa a falar para que o juiz, né? Entrasse na sua causa. Para que o juiz desse para ela, né, uma condição de ouvi-la, a sua necessidade. E aí, depois ela de tanto insistir, o juiz Inico vai lá e ele começa a dar, né, abre essa oportunidade para que entre na sua causa. Mas muita gente acha que aquilo lá é o quê? É ficar repetindo as orações. Deus odeia que uma pessoa repete as mesmas orações. Por isso que as campanhas são erradas nas igrejas. É um erro isso, é um erro drástico você repetir as orações. Sempre a mesma coisa. E é um erro comum. Por quê? Porque Deus ele já ouviu. Quando você fala assim para mim, pessoal, você gostaria que alguém falasse assim, ó, pega essa toalha do chão? Aí de novo, pega essa toalha do chão. Pedindo para você a mesma coisa toda hora? Não, você já escutou. Você fala, já escutei, não é assim que vocês falam? Assim não que Deus vai se irar com isso. Mas é um ato de bom sensibilidade diante de uma comunicação do pai para com o filho. Então você tem uma necessidade de mudar as orações. Gente, eu tô com uma renite, não esquenta não. Quando eu fico assim, é o tempo. Tá? Nossa, tá só por Deus aqui. Então há uma comunicação com o pai. E aí, quando a gente tem essa obscuridade de ficar toda hora pedindo a mesma coisa, o pai, né, ele coloca numa causa de, poxa, eu já ouvi, eu já estou em atenção, será que eles não têm fé que eu já ouvi? Então é muito complicado nessa questão aí, tá bom? Então, onde está escrito isso? A Bíblia nos fala nisso aí, né? Em Mateus capítulo 6 e 7, fala assim, ó, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Por exemplo, também, você vai na igreja e fica orando 1 hora. Você não precisa orar 1 hora, gente. Não é por muito falar de serão ouvidos. Davi Miranda orava 2 horas. E daí? Tem pessoas que oram 5 minutos, chora, e em 1 hora ele não chorava. Tem pessoas que em 5 minutos ela sente uma graça, uma glória, que não é daquilo. Mas tem pessoas,
né? Que ora uma hora e não sente nada. Então, é muito complicado estender várias orações, como estendeu o culto que Paulo matou aquele menino, não foi o Paulo, matou o menino que caiu da janela, como também os fariseus que estavam em grandes, Jesus falou assim, eles ficam lá nas orações, lá, em pé, fazendo grandes extensões de orações. Então, como orar sem repetir? Não é repetir Pai Nosso que está no céu. Jesus falou que toda vez tem que fazer isso. Repetir, meus irmãos, é o intuito do que você quer. Toda hora você está pedindo um carro para Deus. Toda hora você está pedindo um carro para Deus, gente. Toda hora você está pedindo uma casa para Deus. Toda hora você está, ai, salva o meu filho, salva o meu filho. Fala, Deus abençoa, já me pediu a salvação dele. Então, essas coisas aí, tá bom? Então, eu costumo dizer para vocês que uma oração de 10 minutos, sincera, ela faz você saltar de alegria. E Deus, com a sua sinceridade, Ele opera na sua vida da mesma forma. Gente, tá difícil. Tá difícil a coisa aqui. Mas vamos lá. A carne não pode contra o espírito. Então, meus irmãos, essas repetições que falam em Mateus 6,7. Então, cuidado mesmo. Ensina nós a fazer oração. Já ensinei, eu acho que vocês têm um vídeo aí no canal que eu ensino vocês a orar. Vocês já viram aí, né? Então, meus irmãos, outra coisa, erro comum, não praticar a palavra. Irmãos, um dia que a gente deixa de praticar a palavra de Deus, como rebeldia, deixar um dia de rebeldia, a gente pode causar para nós grandes e perigosos problemas. Quando a Bíblia fala lá, em Mateus capítulo 7, versículo 26, que ele diz assim, ó, o homem sábio foi aquele que ouviu a palavra, aquele que fez a sua casa na rocha. Ele ouviu, ele plantou, ele obedeceu, e a sua casa viu o vento e não derrubou. Lá em Mateus 7, 26. Então está falando sobre o quê? Sobre de um homem que sabe equilibrar e sabe que todos os dias tem que obedecer. Um dia que você escorrega, um dia que você desobedece, pode causar para você grandes e sérios problemas. Problemas esses que muitas vezes não vai voltar mais. Por causa de desobedecer a palavra, muitos casais se separaram. Por causa de não obedecer a palavra naquele dia, muitos morreram. Então é muito complicado, que é um erro comum. É um erro comum desobedecer. Muitas pessoas desobedecem e é um erro comum que é jogado, né, nesse erro comum. Agora, uma coisa interessante. Você tem um dever. É como se fosse uma empresa. Quem trabalha aqui registrado sabe. Amanhã você tem que chegar com as leis da empresa. Não tem a lei da sua casa, é a lei da empresa. Quem manda é o seu patrão. Você tem 8 horas que você é subordinado dele, é o seu servo dele. E a 8 horas ele manda em você. As leis de colocar o sapato, o calção, a calça, a camisa, o uniforme. Então, assim também as regras de um servo fiel. Deus deu as regras. Elas vão ter que se cumprir ontem, hoje, amanhã e sempre. Como uma empresa. Quem está gostando do ensino, senão eu vou parar. Quem não dá um glória a Deus aí, vou parar o ensino. Porque Deus tem que ser glorificado, né? Aí, meus irmãos. Então, tá bom. Quem está entendendo tudo? Então, é coisa para vocês aí ficarem ligadíssimos, tá? Já deu o seu like, compartilhou o vídeo? É coisas lindas. Nenhum pastor ensina isso para vocês. Já te falei. Falei para vocês. Aqui é só o Espírito de Deus que ensina mesmo. É Deus que ensina, não é eu não. É o próprio Deus. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado. E lembrando, meus irmãos, que tem várias outras coisas que é um erro comum. Por exemplo, um erro comum também, que a gente combina, acreditar muito em nós. Pôr uma confiança em nós mesmos. Não, eu posso, eu vou lá e vou conseguir. Nada contra um objetivo. Mas falar que eu faço, isso é um problema grave. Não é soberba, não. É acreditar muito em você. O que aconteceu? Em Mateus 26, 33, Jesus está pregando, ele fala assim, aí Pedro olha para ele e fala assim, se alguém te... eu jamais te abandonarei. Falou para Jesus isso aí. Lá em Mateus 26, 33, pode procurar aí na Bíblia. Essa autoconfiança causou para ele uma covardia. Antes que o galo cantar 3 vezes, tu me negará. Então, essa coisa de falar, eu vou conseguir, eu vou isso. Gente, nada, nunca na sua vida você coloca muito eu vou fazer, não. Deixa o tempo, tá? O tempo, tá? Muito lindo você ter o dom da palavra. Obrigado, Wagner. Obrigado, Deus abençoe. O dom da palavra foi dado a mim em 2000 e
Quando foi o dom da ciência da palavra que eu recebi? 2009, eu recebi o dom do conhecimento da palavra. Foi em 2009. O Espírito Santo tomou um irmão e disse: os sábios aprenderão contigo. Eu falei: nossa, que bênção. E começou essa sabedoria da palavra que Deus me deu. Aí quando essa autoconfiança vem, quebra ele o seu próprio sentimento de confiança. Ele nega Jesus 3 vezes e ali começa uma complicação no ministério de Pedro. Pedro, depois disso, além de negar Jesus, né, negou, falou: não conheço. Mas você parece com ele? Não, não conheço ele. Mas o galo cantava, vem Satanás usando a boca dele, né? Eu vou contigo até a morte, então afaste dele, Satanás, porque não iria. Então essa coisa de confiar muito, ela é muito perigosa. Tá? Você tem que confiar em Deus. Falar: se Deus assim me permitir, aí eu chego lá. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa. Vocês, quem tem uma vida rica aqui, quem tem empresas, quem tem uma vida melhor aqui, financeira? Pode falar, não tem problema. Fala: eu, pastor, eu tenho uma vida. Quem é da classe média alta aqui? Média alta que tá aqui. Tem alguém? Tem alguma pessoa da classe média alta? Deus abençoe com o pastor Marco. Deus abençoe. Tem alguém da classe média alta aí? Tem. Vocês, por exemplo. Vocês conhecem pessoas ricas. Vocês que andam com essa pessoal de classe média alta, né? Anda rico. Vocês veem que as pessoas muitas vezes confiam na sua própria riqueza. Né? Confia na sua própria riqueza. Então, esse ato de confiar na sua própria riqueza, tipo assim: olha, o meu cartão de crédito tá aqui, qualquer coisa, tô por aqui, eu tenho o meu cartão. Essa coisa de acreditar, falar: eu tenho minha empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, acreditar e confiar em coisas que logo se vão. Ou seja, acontece também que é um dos temas que aborda a classe rica do meio evangélico, que fala sobre prender, que diz em Lucas 2,19: então direi a minha alma, tem guardado muitos bens, come louco, e quando eles pedirem a tua alma. Então você dando muito bem ao seu carro, e às vezes, meus irmãos, não é riqueza de um Lamborghini, não. É um carrinho, um Ninho, um Corsinha velho, mas que você fica lá, ama mais do que qualquer um. Se uma criança arriscar seu carro, você faz um escândalo na casa do vizinho. Um escândalo, você não consegue perdoar. Você faz um escândalo. Isso é poder das riquezas. Não sabe perdoar. Aí se uma criança passa um prego na sua lataria do seu carro, você já começa a brigar, querendo brigar com todo mundo. Meu Deus do céu, é uma bagunça, é uma luta. Tomar muito cuidado, isso é prisão à riqueza. Então riqueza não fala somente pelo valor que tem. A riqueza é o valor que se dá. Tá bom? Muitas vezes você fala assim: pô, essa carriola velha, essa carriola foi do meu tataravô, tem uma riqueza sentimental. É uma riqueza. Quem tá entendendo, diga amém. Tomar cuidado com essas riquezas. Tá bom? Muito cuidado também de se apegar, que a Bíblia fala sobre isso, né? Tá bom? Então, meus irmãos, o que a gente precisa mudar? Em Tiago 4,3 fala assim: e agora, vós que se diz hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Cuidado, falar: eu vou, se Deus permitir, eu irei. Outro também, erro exigido, né? Que seja feito uma manutenção no seu jeito de fé. Não, se Deus assim permitir, eu vou lá, né? Eu vou a tal cidade. Tiago fala: que vocês acham que vocês vão? Então o homem não tem esse poder para falar: eu vou determinar. Quando eu falo assim: determina a sua vida, irmãos, eu não acredito nisso. Porque quem determinar é Deus, não é eu. Quando os pastores falam, quem já ouviu isso nas igrejas? Tem que determinar, meu irmão. Tem que determinar. Não tem que determinar coisa nenhuma, não. Tem que chorar pro papai dar, porque a Bíblia diz: se o filho pedir, qual pai dará, né, uma pedra em vez do pão? É o pai que determina, não é nós. Eu vou determinar na minha vida. Quem determinar aonde? Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para determinar nada. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo? Outro erro nas igrejas, que acontece muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Esse erro ele é cotidiano. Eu vou determinar. Que determinar? Profetiza aí, varão. Que profetiza? A gente tem que profetizar na vontade de Deus. Ô, irmão, profetiza na minha vida aí. Não pode, irmão. Não pode. Se Deus assim permitir a profecia. Né? Tá bom? Olha que a Eduarda pegou minha fala. Tremendo. A riqueza não é o preço que tem, é o valor que se dá. É verdade? Olha, quem pegou essa frase minha? É o valor que se dá na riqueza.
Então ela é o valor que se dá, não o preço que se tem. Oh, sabedorias com o pastor Júlio César na sociedade. Eu fico louco a Deus, o cara que sai as pérolas da minha boca, e eu tenho uma agenda, eu fico marcando. Pô, de onde saiu isso daí? Eu fico marcando. Algumas pessoas ficam marcando, eu faço umas frases muito interessantes. Então, você tem. A gente tá numa batalha, muito, muito perigosa, né? Porque essa batalha ela é muito estreita. Ela é uma batalha rápida, pequena e passageira. A gente vai morrer a qualquer momento, gente. Sabe, gente? Quem sabe, meus irmãos, eu não vou morrer esse ano. Né? Então, a nossa morte está chegando. Por que eu sempre venho avisando a morte? Porque, meu irmão, a morte é o fim de você tentar provar alguma coisa. Você não vai conseguir mais provar nada. Então, são erros comuns que você pode mudar, que eu posso mudar, que nós podemos mudar para que a gente prepare para a morte. Porque a morte ela vai vir com tudo. Ela vai vir arrebentando. A morte vai vir de um jeito poderoso, mas poderoso mesmo. Ela vai vir querendo teu pescoço, sua alma, ela vem sugar. E a morte é muito perigosa. Então quando ela vem de repente. Tipo, eu tô aqui agora, daqui a pouco eu subo ali, morro do infarto. Quem sabe você que está em casa pode cair no infarto agora. Vou contar até 5 para você morrer de infarto. 4, 3, imagina? 5 segundos. Acabou todos o seu trabalho, acabou todos os seus talentos, acabou toda a sua oportunidade. Então, o que adianta? Eu e você, por exemplo. Agora eu pergunto para você, adianta eu ficar bravo com alguém? Adianta. Adianta eu falar mal da vida de alguém? Adianta eu ficar irado com alguém? Adianta eu processar alguém? Adianta. Não adianta. Tudo é vão. Tudo é briguinha aqui, ó, dessa terra. E vai passar. E passa muito rápido. E é o que a gente precisa começar a focar na morte e não na vida. Porque se a gente focar na morte, dentro da vida, vamos se mortificar. Oh, pegou outra frase aí? Essa frase foi boa, hein? Quem já anotou essa frase aí? Se a gente focar na morte, dentro da vida vamos se mortificar para ela mesmo. Não vamos viver mais nós mesmos, nem nossas próprias vontades, e tampouco os nossos próprios interesses. É simples. Então a morte é o foco, não a vida. É mortificar dentro dela, é morrer para essa vida. Então, a partir do momento que você morre para cá, você, em meio à morte, você vence a morte, porque você, através dessa morte primeira, recebeu a vida secundária, que vai encontrar a morte secundária. Morreu antes dela chegar, mas essa morte que você teve, antes dela chegar, Jesus não morreu antes da morte chegar. Eu entrego meu espírito. Ele não morreu, ele entregou. Então, assim a gente tem que fazer. A gente tem que entregar o nosso espírito. Igual ele fez. Antes que a morte venha pegar. Mas aí quando ela vem, nós vamos vencer a morte, porque ele venceu também. Eita, cada palavra linda, hein, mesmo? O irmão falou, não adianta não, é muita sabedoria. Não adianta não, não tem como. Não tem como. É sair daqui umas pérolas que eu fico assim, ó. Meu Deus. Não tem como, gente. Não tem como não. Aqui quando abre a boca aqui, o negócio é tremendo. Os demônios ficam bravos. Da onde sai tanta sabedoria? Então é Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essas palavras. Então é se entregar, né? Não, é morrer antes que ela chegasse. Então a gente vai morrer antes que a morte chegue. Então morrer para nós mesmos, morrer. Jesus mesmo morreu, né? Para ele mesmo. Ele disse: perdoai, não sabe o que faz. Ele poderia estar irado naquela cruz. E vamos lá. Eu tipo como? Então assim, temos que tentar vivenciar esse sofrimento agora, para que depois o sofrimento eterno não tivesse uma parte da nossa história. O sofrimento eterno que será o lago de fogo, o inferno, né? Será o... Eu estava falando para minha ex-esposa, eu falei assim para ela, falei, ó, o dia que você casar, você só guarda uma coisa, eu falei, é difícil, né, meus irmãos? Falei para Camila assim, ó, o dia que você casar, toma cuidado, você conhece a palavra. O dia que você casar, o dia que você morrer, aí você vai ver o inferno. Aí você vai falar, puta, eu fui enganado. Pra que eu precisava de outro homem? Não precisava. Pra que eu fui ter outro homem?
sendo que o meu homem estava de pé. Falei isso para mim. O inferno, eu falei para ela, vai te pegar e vai te arrastar para baixo e não vai ter dó. Vai ser os dois pro fogo do eterno. Porque o adultério, Deus odeia o adultério. Eu não posso casar mais, mesmo. Eu já era. Então você tem todo esse tipo de sofrimento numa terra diferenciada. Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Se você quer, é assim, ou aqui, ou você, né, paga o preço aqui. Mas, irmã, ou você paga o preço aqui, ou não paga mais. Paga mais. Entendeu? Você tem uma oportunidade só para provar quem você é. Tá bom? Tá bom? Então, meus irmãos, eu queria, do fundo do meu coração, diante do Espírito Santo, que vocês comentassem esse vídeo. De verdade. Se vocês acabarem esse vídeo, comentar. Se vocês dormirem bem, falar assim, Deus, eu preciso mudar. Onde eu preciso mudar para mim ser salvo? Irmão, você pode ver, eu estava vendo a live dos pastores, eu tô acompanhando as lives dos pastores agora. Eu não consigo ver 10 minutos. É só calça, camisa. É só falar que tem erro na igreja, que tem isso. Mas não fala de palavras como essa de vida eterna. Não fala, as ovelhas ficam assim, é verdade. Me apontando os outros. Mas eles não veem que eles estão sendo errando todos os dias. Essa igreja aqui, esse dia de arrependimento que você está vendo agora, esse pastor aqui, te dá a opinião de você se consertar. Só ficam assim, doutrina, a igreja, santificar. Só vão ter que... Mas não mostra onde está o elo da santificação. De cada prudência, de cada palavra, de cada trato, de cada ações. E aí, o dinheiro, exatamente. O irmão falou assim, na semana a igreja Santidade fez aniversário, o pastor já não pediu um pix, eu não peço. Mas quando eu tô precisando, às vezes, eu olho no aplicativo da igreja, tá lá, R$2.000 lá. Uma igreja que ganhou tantas almas, que doou tanto, hoje não tem tanto dizimista, mas o que tem, são abençoados. Tá lá, dá pra gente fazer as coisas, a gente tá fazendo. Então, assim, eu não fico aqui preso em dinheiro, porque pra mim, meus irmãos, eu vou falar a verdade pra vocês, pra mim, é que eu não deixo, Deus não deixa, eu largaria tudo isso aqui. Eu já sairia daqui, vendia isso aqui, ó, embora, viver a vida. Sabe, mas algo me prende aqui, eu sou escravo, não tem como. Às vezes, quando eu quero sair, Deus fala comigo, eu volto de novo chorando, isso é difícil para mim. Mas aí tem um amor, eu tava lá em cima, por exemplo, aí Deus falou, pega a sua Bíblia, desce lá embaixo. Se você soubesse a presença que eu tenho com Deus, a minha intimidade que eu tenho com Deus. Se os pastores da internet soubessem o que eu sinto. Os irmãos ficam assim, mas pastor, como que é? Eu não tenho como explicar, mano. Não tem como explicar. É algo muito surreal. É algo... Não dá para explicar a presença de Deus na minha vida, a intimidade que eu tenho com Ele. Não dá. Às vezes eu tô lá sentado, aí do nada. Aí Jesus chega do meu lado assim, ó. Diante do vida dos meus filhos, diante do Espírito Santo de Deus, eu quero pro inferno, estou mentindo. Ele chega do meu lado. Ele põe a mão no meu ombro. Fala, vamos dar ensino? Ele fala no meu ouvido, vamos dar ensino? É tremendo, meus irmãos. É coisa assim que nunca vi um pastor brasileiro, nem um pastor no mundo, meu irmão, falar o que eu senti, o que eu sinto. Eu não vi nenhum comentário. Mano, o que eu sinto é muito forte. Deus, é algo de... Tava descendo ali, eu falei, Deus, vamos lá, né? Eu nem imaginava da live, né? Pode ver, toda vez que eu faço na hora. E assim daqui vocês vão ver, quando eu vi, né? Toda vez que eu tô sentado, às vezes eu tô comendo também, eu paro de comer na hora. Jesus fala comigo, ó, dá um ensino sobre isso, dá um ensino sobre aquilo, ó, fala sobre isso. Então, por isso que eu falo, assim, é muito forte, é muito lindo, mano. E meu pai falou, né? Vocês viram o testemunho do meu pai falando, né? Quando eu era pequenininho, o homem chegou e falou, todos você tem 8 filhos, mas esse daqui será diferente. E foi mesmo. Foi mesmo, é muito lindo o amor que ele tem por mim. É lindo demais, mano. Não tem explicação. Meu irmão, eu vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. O meu irmão puxou a faca pra mim 2 vezes. Ele tá descontrolado. Puxou a faca pra me matar mesmo. Ele chegou com a faca assim pra mim. Foi agora, esses dias atrás. Não dá um mês. Não dá um mês. Porque ele era bandido, eu também era na época. Então eu falei, meu, eu não vou te agredir, né, meu? Aí ele puxou a faca e colocou a faca aqui, na minha. Aqui dentro. Aqui. Eu fiquei calado. Falei, vai. Ele travou. Aí depois ele foi embora. Perdoei ele, trouxe ele de novo. Ele fez a mesma coisa. De novo. Trouxe ele de volta. Então, que amor é esse? Aí eu fico perguntando,
Eu fui lá atrás dele, fui lá buscar ele. Eu falei, porque ele tava com drogas, né? Eu falei, que amor é esse que eu tenho? Então, esse amor que eu tenho é a misericórdia de Deus. Porque quantas vezes eu errei e Deus foi me buscar? Vocês entenderam? Entendeu? Então, eu vou tentar fazer o máximo possível para tentar salvar o maior número de pessoas. Eu vou. Pode que falarem de mim, isso não vai importar. Eu vou pregar, eu vou ensinar o que vocês devem fazer para chegar naquela cidade santa, uma cidade onde mana leite e mel, uma cidade onde nós vamos chorar, mas nunca mais. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu já falei para vocês. Tô aqui por dinheiro de não, meus irmãos. Gente do Espírito Santo, eu não tô. Você quer que vocês sejam salvos, sabe? Quero que a gente vá embora de daqui. A gente encontra a cidade santa. É isso que eu quero. Não choro por dinheiro, não, meus irmãos. Vou usar meu proceder que eu tenho. Eu nunca fiquei chorando por causa de dinheiro, não. Eu choro também com o teatro, não, que eu sou assim, quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu choro de verdade, de amor mesmo que eu tenho pela vida de vocês, pela vida de todos os irmãos que estão aí, ó, nesse mundo aí. Eu sou verdadeiro mesmo, sou verdadeiro, sou de verdade. Por isso que eu tô de pé. A obra que é verdadeira vai permanecer, ó, permaneci. Cadê os outros permaneceram? Não permaneceu, eles não eram de verdade. Bateram em mim, me espancaram, me chutaram. Até hoje pegam vídeos meus antigos aí, ó. Que eu tô no baile funk lá, com ladrão lá, o nego solta na internet e fica falando. Vambora, né? A Bíblia está vindo e a gente precisa se consertar todos os dias. E esses erros comuns aqui, ó, que a gente precisa mudar, mano. É isso aí. Mas é isso, meus irmãos. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram. Cada um de vocês que, com muito amor, né, ouviu essas palavras. Se der para vocês, volte de novo. Vê de novo o ensino. Tá bom? Só vê o ensino de novo. Pega como exemplo. E que Deus possa nos abençoar, meu irmão. Que Deus possa nos fortificar. A gente possa chegar e ser salvo. Porque as coisas estão cada dia mais difíceis. Essa madrugada eu vou estar orando por todos os inscritos, tá? Pode ter certeza disso. Todos vocês estão orando nessa madrugada. Vou despertar 3 horas da manhã, eu tô de pé. Se vocês quiserem me acompanhar, não vou estar ao vivo, mas vou estar 3 horas em pé. Então, vou estar orando 3 horas da manhã. Pedindo a Deus renovo, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça, né? E depois, assim que eu estiver forte de novo, pegar esse azeite aí, a gente vai fazer as ligações de novo lá, com revelações, como Deus sempre me deu. Tá bom? Gente, quem que vai comentar aqui? Quem vai comentar? Quem vai comentar o que vocês acharam desse ensino aqui embaixo? E manda o like e compartilha. Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado para a senhora ter entrado na sua casa. Obrigado, senhores, senhoras, jovens, crianças que gostam muito de mim. Eu amo muito vocês também. Espero que a gente consiga chegar lá e forte abraço. Queria abraçar todos vocês, mas eu não posso, né? Eu tô longe. Mas Deus tá aqui, Deus tá aí. O Espírito Santo abraçando vocês aí agora. Cada um de vocês, tá? Que chora, que tem rostinho cansado de tanto sofrimento. Mas sabe que esse sofrimento vai acabar. Um dia ele vai acabar, ele vai cessar. E quando cessar, a gente vai estar lá na glória, aleluia. Se você estiver sentindo o que eu tô sentindo aqui, gente, vocês estão sentindo que eu acho que tem gente chorando em casa, né? Acho que tem gente chorando em casa junto comigo. A gente sente, né? Aí, né, os irmãos pensam que a gente tá oprimido. Nada, gente, essa é a graça de Deus. A gente sente mesmo. Vocês estão sentindo a presença de Deus também? É, a gente vai estar naquele dia lá. Não é uma choro de tristeza, gente. Isso aqui é o choro de graça, da graça de Deus. Tá? Não tô triste, não. Tá bom? Então, meus irmãos, é que vocês não vê pastores chorar, né? Então, é muito complicado. Então, mas é isso. Que Deus abençoe, que vocês tenham muita paz no lar de vocês. Vocês tenham calma. Ah, o marido tá xingando, o filho tá aí. Vai com calma. Fica quietinho. Fica em silêncio. O calado vence a guerra. Você pode ter certeza disso. Tá bom? Tá? E que Deus abrace vocês. Que Deus te dê. Quando você desligar esse telefone, você sente uma paz. Sabe aquela paz gloriosa? É isso que eu quero que vocês sintam. Tá? Essa paz gloriosa. Tá bom? Um abraço. Comentem aqui o que vocês acharam. E logo, logo estaremos de volta aí. Hoje, 3 horas da manhã, estou orando por todos. Tá bom? Fica com Deus. E até mais. Estou com saudade já. Pode ter certeza disso.
Comentem, não esqueça de comentar, gente, por favor. Eu imploro, pô, implorar é complicado. Comenta aqui e fala, pô, pastor Júlio, eu amei esse ensino, eu vou compartilhar pro meu familiar. Pastor Júlio, olha, gostei, gostaria também de aprender tal coisa. Tá bom? Um abraço, gente. Pai do Senhor. E vocês voltem o ensino aí para vocês sentirem essa mesma paz.